Irmãos e irmãs, dia 23 de abril, terceiro domingo da Páscoa. Na primeira leitura, escutamos Atos 2, versículo 14, e depois do 22 ao 33. É o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Dirá Pedro: Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Mas Deus o ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Então Jesus foi ressuscitado pelo Pai, porque a morte não poderia dominá-lo. Pregação bonita de Pedro. É o querigma, é o grande anúncio nosso. Na segunda leitura, escutamos 1 Pedro, versículo 1, 17 a 21. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Jesus pagou o resgate da nossa prisão, da prisão no pecado. Ele morreu por nós. Ele deu a vida por nós. Ele é o cordeiro por nós imolado. E nesse terceiro domingo da Páscoa, escutamos o Evangelho dos discípulos de Emaús. O Evangelho, inclusive, que inspira este ano vocacional que estamos vivenciando desde novembro do ano passado até novembro deste ano. Corações ardentes, pés a caminho. Vocação, graça e missão. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús. Eles estão abandonando a comunidade porque estão frustrados. E conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Falavam da dor. Estavam remoendo, resmungando, diríamos assim. Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Lembremos que o povo cristão, os cristãos, antes de serem chamados de cristãos, eles eram chamados de o povo do caminho. Mas eles estavam cegos. A frustração da cruz, a dor da perda de Jesus, tinha deixado eles cegos. Jesus pergunta: o que ides conversando pelo caminho? E eles se espantam, dizem: você não sabe do que aconteceu? E eles dizem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias. Para o judeu, a alma saía do corpo no terceiro dia. Então, depois do terceiro dia, não se podia fazer mais nada. Eles: é bem verdade que algumas mulheres do nosso grupo deram um susto. Elas falaram da ressurreição, que os anjos disseram, mas eles foram lá e não viram nada. E Jesus diz: como sois lento para crer, como sois sem inteligência. E Jesus faz uma releitura da Sagrada Escritura, mostrando que tudo aquilo que tinha sido escrito tinha se realizado com ele na ressurreição. Mas eles ainda não compreendem. Então, quando estão se aproximando de Emaús, Jesus faz de conta que vai adiante. E eles foram salvos pela hospitalidade. Eles, com pena daquele companheiro que iria caminhar à noite tinha um perigo dos assaltos, dos animais, do frio que caía, disseram: fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem. Jesus fica, ceia com eles, parte o pão, faz o gesto eucarístico e eles reconhecem Jesus. Tanto que Jesus desaparece. Quem reconhece Jesus na Eucaristia não precisa ficar esperando outros sinais em outra parte, porque movidos por Cristo, são capazes de ver Cristo em todas as coisas e todas as coisas em Cristo. E aí, eles dizem: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Corações ardentes. Ele que aquece o nosso coração. E agora voltam, pés a caminho. Voltam para Jerusalém para testemunhar realmente
o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E nós? Qual é a experiência que nós temos do ressuscitado? Sacratíssimo coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Irmãos e irmãs, tenhamos corações ardentes, pés a caminho.